E se eu te dissesse que os anjos que você conhece dos filmes de Natal não têm absolutamente nada a ver com o que está escrito na Bíblia? Que as criaturas descritas nos textos sagrados antigos são tão diferentes, tão estranhas e tão assustadoras, que os primeiros humanos que os viram caíram de joelhos, tremendo de terror? Hoje você vai descobrir a verdadeira aparência dos anjos segundo as escrituras originais. E eu te garanto, o que você vai ver aqui vai mudar completamente a imagem que você tem dessas criaturas. Prepare-se, porque essa jornada vai te levar desde os textos hebraicos mais antigos até as visões mais bizarras já registradas na história religiosa. Antes de mergulharmos nas descrições mais intensas, vamos entender o terreno onde estamos pisando. Os anjos aparecem em 3 grandes tradições religiosas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas nosso foco aqui são os textos bíblicos, principalmente o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. A palavra anjo vem do grego angelos e do hebraico malak, que significam simplesmente mensageiro. Esse já é nosso primeiro ponto importante. Anjos não são necessariamente aquelas figurinhas fofas de asas brancas. São mensageiros, servos, executores da vontade divina. E dependendo da missão, a aparência muda drasticamente. Na cosmologia bíblica existem diferentes categorias de seres celestiais, cada uma com funções e aparências distintas. Imagine uma hierarquia celeste, como se fosse a organização de uma empresa gigantesca, só que cósmica. No topo, temos os serafins e querubins. No meio, arcanjos e anjos propriamente ditos, e cada nível tem características físicas completamente diferentes. O grande problema é que, ao longo dos séculos, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, artistas começaram a pintar anjos como humanos bonitos com asas de pássaro. Isso virou o padrão na nossa cultura. Mas quando você volta aos textos originais, a história que emerge é muito mais estranha. Vamos aos fatos concretos, extraídos diretamente das Escrituras. Nem todo anjo tem asas. Os mensageiros que aparecem para Abraão, por exemplo, são descritos simplesmente como 3 homens. Sem asas, sem auréola, sem nada. Tanto que Abraão os confunde com viajantes comuns e oferece água e comida. Quando anjos aparecem para humanos, a primeira coisa que eles dizem é: não tenha medo. Isso está registrado pelo menos 20 vezes na Bíblia. Pense nisso. Se anjos fossem aquelas figuras delicadas e reconfortantes que vemos em cartões de Natal, por que a primeira reação das pessoas seria terror absoluto? Existem pelo menos 9 categorias diferentes de seres celestiais mencionados nos textos: anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades e principados. Cada categoria tem funções e aparências específicas. Os serafins, descritos no livro de Isaías, têm 6 asas. 2 cobrem o rosto. 2 cobrem os pés, e apenas 2 são usadas para voar. Eles ficam ao redor do trono divino, gritando continuamente sobre a santidade de Deus. Os querubins não são bebês rechonchudos com flechinhas. No livro de Ezequiel, eles são descritos com 4 faces diferentes, 4 asas, pés que brilham como bronze polido e mãos humanas sob as asas. Imagine uma criatura com rosto de humano, leão, boi e águia, tudo ao mesmo tempo. Existe uma categoria chamada Ofanim, ou tronos, descrita como rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por toda parte. Sim, você leu certo, rodas vivas cheias de olhos que se movem em todas as direções. Anjos podem comer. Quando aparecem para Abraão, eles comem pão e carne de vitela. Isso sugere que, pelo menos naquele momento, eles têm alguma forma de corpo físico funcional. Miguel e Gabriel são os únicos anjos nomeados no texto protestante da Bíblia. A tradição católica adiciona Rafael, que aparece no livro de Tobias.
Todos os outros nomes angelicais que você pode ter ouvido vêm de textos apócrifos ou tradições posteriores. A aparência dos anjos pode se adaptar. Em algumas passagens, eles são indistinguíveis de humanos comuns. Em outras, eles brilham com luz intensa, têm rostos como relâmpagos e roupas brancas como neve. Para dar uma comparação brasileira, se você imaginar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com 30 metros de altura, alguns anjos descritos na Bíblia seriam ainda maiores. O querubim que guarda o jardim do Éden empunha uma espada flamejante que gira em todas as direções, criando uma barreira intransponível. Agora, antes de continuarmos, precisamos entender algo fundamental sobre como a Bíblia descreve essas criaturas. Os textos sagrados usam uma linguagem altamente simbólica, especialmente nos livros proféticos e apocalípticos. Quando Ezequiel vê um querubim com 4 faces, não necessariamente estamos diante de uma descrição fotográfica literal. A literatura antiga do Oriente Médio usava símbolos visuais para transmitir conceitos espirituais. O rosto de leão representaria força e realeza. O rosto de boi, serviço e sacrifício. O de águia, velocidade e transcendência. O humano, inteligência e vontade. Pense em como hoje usamos metáforas visuais. Quando dizemos que alguém tem olhos nas costas, não estamos sugerindo que literalmente existam órgãos oculares na coluna vertebral da pessoa. Estamos comunicando vigilância, percepção aguçada. Da mesma forma, os olhos múltiplos no Zofanim podem representar onisciência, conhecimento total. As rodas dentro de rodas, mobilidade perfeita em todas as direções, as asas numerosas, capacidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente. Mas aqui está o detalhe fascinante. Mesmo entendendo o simbolismo, as descrições são tão vívidas, tão específicas e tão consistentes entre diferentes autores separados por séculos, que fica difícil ignorar que algo extraordinário foi testemunhado. Imagine você tentando descrever um helicóptero para alguém que nunca viu tecnologia moderna. Você poderia falar de rodas que giram acima da máquina, som como trovão, vento poderoso que derruba pessoas. Seria literal? Seria simbólico? Seria um misto dos dois? Vamos agora entender como diferentes tradições religiosas interpretam o papel prático dessas criaturas. No judaísmo tradicional, anjos não têm livre-arbítrio como os humanos. Eles são extensões da vontade divina como ferramentas especializadas. Um anjo recebe uma missão específica e a cumpre. Não há escolha, não há rebelião, exceto em interpretações posteriores que incorporaram influências de outras culturas. O Talmud, compilação de comentários rabínicos, organiza os anjos em turnos. Existem anjos do dia e anjos da noite. Anjos que controlam elementos naturais como chuva e vento. Anjos responsáveis por nações específicas. Cada estrela, segundo algumas tradições místicas judaicas, tem um anjo correspondente. No cristianismo, especialmente a partir da Idade Média, desenvolveu-se uma hierarquia mais elaborada, popularizada pelo trabalho de Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Ele organizou os 9 coros angélicos em 3 tríades. A primeira tríade, mais próxima do divino, inclui serafins, querubins e tronos. Esses raramente interagem com humanos diretamente, porque sua função é puramente contemplativa e adorativa. A segunda tríade, dominações, virtudes e potestades, governa o cosmos, administra leis naturais e espirituais. A terceira tríade, principados, arcanjos e anjos, são os que efetivamente interagem com a humanidade, protegem nações, entregam mensagens, executam julgamentos. No catolicismo e na ortodoxia, desenvolveu-se a ideia de anjos da guarda pessoais, um para cada indivíduo. No protestantismo, essa ideia é menos enfatizada, mantendo-se mais próximo do papel dos anjos como mensageiros ocasionais. Uma curiosidade interessante:
Em nenhum lugar da Bíblia diz que pessoas mortas se tornam anjos. Essa é uma confusão cultural. Anjos e humanos são criações separadas, com naturezas e destinos diferentes. Quando alguém diz que fulano virou um anjinho, está usando uma metáfora carinhosa, não uma doutrina bíblica. Vamos fazer uma viagem rápida pela história das representações angelicais. Nos primeiros textos do Antigo Testamento, anjos aparecem esporadicamente, geralmente indistinguíveis de humanos. O livro de Gênesis, por exemplo, menciona mensageiros divinos que visitam Abraão e Ló, mas suas descrições físicas são mínimas. Aqui ocorre uma explosão de visões angelicais mais elaboradas. Ezequiel, profeta durante o exílio, registra as descrições mais detalhadas e estranhas de querubins e ofanim. E estudiosos sugerem que o contato com a rica tradição mitológica babilônica, repleta de seres híbridos e criaturas guardiãs, pode ter influenciado a forma como os hebreus começaram a articular essas visões. Textos apócrifos como o livro de Enoque desenvolvem enormemente a angelologia. Aparecem nomes, histórias e hierarquias complexas. Enoque descreve sua jornada pelos céus, encontrando diferentes classes de anjos, cada uma mais impressionante que a anterior. Os evangelhos do Novo Testamento apresentam anjos em momentos cruciais, anunciação a Maria, ressurreição de Jesus, mas as descrições permanecem relativamente simples, seres brilhantes em roupas brancas. O livro do Apocalipse, porém, retorna ao estilo visionário de Ezequiel, com criaturas de múltiplas asas, olhos e rostos. Aqui acontece a grande transformação visual. Artistas cristãos começam a pintar anjos como humanos idealizados com asas. Influências greco-romanas aparecem. A figura de Nike, deusa alada da vitória, se funde com a iconografia angelical. Surgem os querubins rechonchudos, baseados em putti, figuras decorativas da arte clássica. Artistas como Botticelli, Rafael e Michelangelo consolidam a imagem do anjo como jovem andrógeno, belo, sereno, com asas de pássaro. Essas imagens são tão poderosas e tão difundidas que se tornam o padrão cultural ocidental. O romantismo adiciona sentimentalismo. Anjos se tornam guardiões pessoais, símbolos de conforto e proteção. A cultura popular, especialmente o cinema de Hollywood, perpetua essa versão edulcorada. Filmes como A Felicidade Não Se Compra apresentam anjos como pessoas comuns que ganham asas ao fazer boas ações. Mas aqui está o ponto fascinante. Nas últimas décadas, tem havido um ressurgimento de interesse pelas descrições bíblicas originais. Artistas contemporâneos, roteiristas de séries e até desenvolvedores de jogos têm voltado aos textos antigos, criando representações que recuperam aquele senso de mistério, poder e até terror reverente que as escrituras originalmente comunicavam. Os anjos transcenderam há muito tempo as páginas das escrituras para se tornarem ícones culturais globais. Na música, desde cânticos gregorianos medievais até o rock contemporâneo, anjos aparecem como símbolos de redenção, queda, batalha espiritual. A banda de heavy metal Slayer usa anjos caídos como tema. O grupo irlandês Enya cria atmosferas etéreas, evocando coros celestiais. Essa amplitude mostra como a figura angelical se adapta a contextos radicalmente diferentes. Na literatura, anjos servem tanto como personagens quanto como metáforas. John Milton, no épico Paraíso Perdido, do século XVII, desenvolveu personalidades complexas para anjos, incluindo Lúcifer, o anjo caído mais famoso. Philip Pullman, na trilogia Fronteiras do Universo, reimagina anjos como seres de partículas conscientes, mesclando espiritualidade e física quântica. No cinema e nas séries, vemos dois extremos. De um lado, produções como Constantine e Supernatural apresentam anjos como guerreiros implacáveis, às vezes até cruéis, mais próximos das descrições bíblicas de poder indiferente.
Do outro, filmes de Natal mantêm a tradição do anjo gentil e reconfortante. Uma curiosidade pop que ilustra bem isso. A série Neon Genesis Evangelion, anime japonês dos anos 90, usa terminologia bíblica extensivamente. As criaturas monstruosas que atacam a humanidade são chamadas de anjos, e seus designs visuais são deliberadamente alienígenas, geométricos, incompreensíveis, ecoando as descrições de Ezequiel. Embora seja ficção científica, os criadores fizeram pesquisa profunda na angelologia judaico-cristã. No Brasil, temos uma relação particularmente carinhosa com anjos. A devoção popular aos anjos da guarda é forte, especialmente nas tradições católica e espírita. Músicas como Anjo da Guarda fazem parte da infância de muitas gerações. Estátuas de anjos decoram cemitérios de norte a sul do país, sempre com aquela estética clássica, humana, alada. Mas, independentemente da forma cultural específica, o que permanece constante é o fascínio. Anjos representam a possibilidade de que exista algo além do material, do visível, do compreensível. São pontes entre o humano e o divino, o conhecido e o mistério. Agora vamos para aquelas informações que fazem você parar e pensar: espera, é sério isso? Na descrição de Ezequiel, os querubins não apenas têm 4 faces, eles têm uma estrutura corporal tão estranha que o profeta precisa de um capítulo inteiro para tentar explicar. Eles se movem em qualquer direção sem virar o corpo. As rodas, os ofanim, se movem junto com eles, como se estivessem conectados por uma espécie de consciência compartilhada, e ambos, querubins e rodas, estão cheios de olhos. Imagine tentar desenhar isso. A expressão santo, 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 que aparece em liturgias cristãs, vem diretamente dos serafins. Segundo Isaías, eles ficam ao redor do trono divino, repetindo essa frase continuamente, dia e noite, por toda a eternidade. Suas vozes são tão poderosas que fazem as fundações do templo celestial tremerem. O anjo que aparece a Maria na Anunciação é Gabriel, o mesmo que aparece ao profeta Daniel séculos antes e que aparecerá ao pai de João Batista. Isso sugere que anjos específicos têm missões especializadas. Gabriel é o mensageiro de anúncios importantes relacionados ao plano divino para a humanidade. Quando Jacó luta com um anjo durante uma noite inteira, o ser não consegue vencê-lo até tocar o quadril de Jacó e deslocá-lo. Isso sugere que anjos, quando assumem forma física, têm limitações. Eles não são onipotentes. E mais curioso ainda, Jacó recebe um novo nome após essa luta, Israel, que significa aquele que luta com Deus. No livro de Números, uma jumenta vê um anjo com uma espada desembainhada bloqueando o caminho, mas o profeta Balaão, montado nela, não vê nada. A jumenta recusa-se a seguir, e Balaão a espanca 3 vezes antes que seus olhos sejam abertos e ele finalmente veja o anjo. Isso sugere que anjos podem escolher para quem se tornam visíveis. Existem anjos destrutivos na Bíblia. O anjo da morte, que passa pelo Egito, matando os primogênitos durante a Páscoa. O anjo que em uma única noite mata 185.000 soldados assírios que cercavam Jerusalém. Esses não são seres de conforto, são executores de julgamento divino, e suas ações são aterrorizantes. Na tradição judaica, existe um anjo chamado Metatron, que alguns textos místicos identificam como o profeta Enoque transformado. Ele seria o escriba celestial, registrando todas as ações dos humanos. Alguns textos o descrevem como tendo 72 nomes, e sendo tão grande que precisaria de 500 anos de caminhada para atravessar seu corpo de ponta a ponta. Embora não esteja na Bíblia canônica, essa figura influenciou muito o misticismo judaico. Chegamos agora às questões mais complexas e aos debates que estudiosos da Bíblia e teólogos enfrentam. Quanto das descrições devemos entender literalmente e quanto é linguagem simbólica?
Eruditos se dividem. Alguns argumentam que Ezequiel estava usando o vocabulário limitado de sua época para descrever algo genuinamente sobrenatural e incompreensível. Outros sugerem que as visões eram experiências místicas internas, e as descrições físicas são tentativas de traduzir estados espirituais em imagens concretas. É inegável que a angelologia hebraica se desenvolveu em contato com outras culturas. Os babilônios tinham Shedu e Lamassu, criaturas guardiãs com múltiplas faces e asas. Os persas tinham Ameshaspentas, seres celestiais que serviam Ahura Mazda. Quanto da visão bíblica de anjos foi influenciado por esses contextos? Estudiosos críticos apontam paralelos. Crentes tradicionais argumentam que todas as culturas mantêm memórias distorcidas de verdades espirituais originais. A história de Lúcifer e a rebelião angelical é muito menos clara na Bíblia do que a tradição popular sugere. A passagem de Isaías sobre a estrela da manhã que caiu do céu era originalmente sobre o rei da Babilônia, não sobre Satanás. A identificação veio séculos depois. O livro de Enoque, não canônico, desenvolve extensamente a história dos vigilantes, anjos que se rebelaram e se casaram com mulheres humanas. Mas esse texto não é aceito como escritura pela maioria das denominações cristãs. Católicos, ortodoxos e protestantes não concordam completamente sobre angelologia. Católicos e ortodoxos dão maior ênfase à veneração de anjos específicos, com festas litúrgicas dedicadas a Miguel, Gabriel e Rafael. Protestantes geralmente evitam qualquer prática que possa parecer adoração a criaturas, reservando a adoração apenas para Deus. Nas últimas décadas, alguns estudiosos propuseram teorias não convencionais. A hipótese mais controversa sugere que algumas descrições angelicais, especialmente as de Ezequiel, poderiam ser tentativas de antigas testemunhas de encontros com entidades ou tecnologias que não conseguiam compreender. Essa interpretação permanece marginal no meio acadêmico, mas ilustra como textos antigos continuam gerando novas leituras. Para estudiosos secular, anjos pertencem ao domínio da mitologia religiosa, histórias que civilizações criaram para explicar fenômenos naturais e experiências internas. Para crentes, anjos são reais, parte da estrutura invisível do universo. Essa tensão é irreconciliável, mas ambos os lados podem concordar em uma coisa: as descrições bíblicas, interpretadas literal ou simbolicamente, são profundamente fascinantes e revelam muito sobre como culturas antigas compreendiam a realidade. Um desenvolvimento recente e interessante. Com o avanço da neurociência, alguns pesquisadores estudam experiências visionárias de figuras religiosas históricas através da lente de estados alterados de consciência, epilepsia do lobo temporal, ou experiências místicas induzidas por jejum prolongado. Isso não necessariamente invalida a experiência espiritual, mas adiciona camadas de complexidade à nossa compreensão. Então, chegamos ao fim dessa jornada pelas aparências reais dos anjos, segundo a Bíblia. E o que descobrimos? Que os anjos dos textos sagrados originais são infinitamente mais complexos, mais estranhos e mais fascinantes do que qualquer cartão de Natal ou filme de Hollywood poderia capturar. Que eles vão desde mensageiros indistinguíveis de humanos até criaturas de múltiplas faces, rodas vivas cobertas de olhos, e seres de 6 asas que gritam eternamente ao redor do trono celestial. Que a forma como os imaginamos hoje é resultado de milênios de interpretação artística, cultural e teológica. Que cada geração pega essas descrições antigas e as reinterpreta através de suas próprias lentes, criando novos significados enquanto preserva o mistério central.
E mais importante, que esses textos, independentemente de como você os interpreta, são testemunhos do encontro humano com aquilo que transcende nossa compreensão normal. São tentativas corajosas de colocar em palavras o que pode estar além das palavras. A próxima vez que você ver um anjinho fofo em uma decoração natalina, vai lembrar que em algum lugar nos textos antigos existe uma descrição de criaturas tão impressionantes que fizeram profetas caírem de rosto no chão, incapazes de processar o que estavam testemunhando. Se você gostou desse mergulho nas escrituras antigas e nas interpretações modernas, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre história, religião, cultura e aqueles temas que fazem a gente questionar o que achávamos que sabíamos. E me conta aqui nos comentários, qual outro tema bíblico ou histórico você gostaria que a gente explorasse? O dilúvio sob a perspectiva arqueológica, as línguas originais da Bíblia, os manuscritos do Mar Morto? Deixa sua sugestão que os vídeos são feitos para você. E lembra, o mundo antigo ainda tem muitos segredos guardados, esperando que pessoas curiosas como você venham desvendá-los. Até o próximo vídeo.